História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 28 de fevereiro de 1367. Torna-se alcaide-mor de Évora, Dom Vasco Fernandes Coutinho, meu 21º e 23º avô, senhor do Couto de Liumil, rico homem, marechal-mor do reino, marinho-mor do reino, senhor de Caria, Numães, Penedono, Ferreiros de Tendais e Foz do Coa, senhor dos castelos de Marialva, Moreira e Sabugal, nas veigas desta vila de Trancoso. Deu batalha aos castelhanos e os venceu no tempo de Dom João I, foi tetravô de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dom Vasco Fernandes Coutinho, senhor do Couto de Liumil, rico homem, alcaide-mor de Évora, marechal-mor do reino, marinho-mor do reino, senhor de Caria, Numães, Penedono, Ferreiros de Tendais e Foz do Coa, senhor dos castelos de Marialva, Moreira e Sabugal. Nasceu em 1325, era filho de Fernão Martins da Fonseca Coutinho e de Dona Teresa Pires Varela, neto paterno de Estevão Martins de Liumil e de Dona Urraca Rodrigues da Fonseca, e neto materno de Pedro Fernandes Palha e de Dona Urraca Fernandes Varela. Dom Vasco Fernandes Coutinho foi senhor do Couto de Liumil que lhe deu el-rei Dom Fernando I, e foi marinho-mor do reino, na comarca da Beira. Viveu em Trancoso, e nas veigas da mesma vila, deu batalha aos castelhanos e venceu-os no tempo do rei Dom João I, pelo qual ganhou os castelos de Marialva, Moreira e Sabugal. Dom Vasco Fernandes Coutinho foi rico homem, marechal-mor do reino. A 25 de setembro de 1362, foi nomeado marinho-mor do reino. A 28 de fevereiro de 1367, tornou-se alcaide-mor de Évora. A 13 de abril de 1373, tornou-se senhor de Caria, Numães, Penedono, Ferreiros de Tendais e Foz do Coa. Recebeu de Dom Fernando I o senhorio do Couto de Liumil. Foi senhor de Juro e herdade de Póvoa, Paredes e Riodades, e outras terras. A 30 de junho de 1377, foi nomeado marinho-mor da Beira. Viveu em Trancoso e, nas veigas desta vila, deu batalha aos castelhanos e os venceu no tempo de Dom João I. O túmulo armoriado de Dom Vasco Fernandes Coutinho, ou de seu filho Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, tem causado estranheza que quer Vasco Fernandes Coutinho quer seu filho sucessor Marechal Gonçalo Vasquez Coutinho não estejam sepultados em Salzedas, onde está Beatriz Gonçalves de Moura e o filho sucessor de Gonçalo, Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva, nem em qualquer outro lugar que se conheça. Julgo, contudo, que encontrei esse túmulo. Na verdade, no Mosteiro da Batalha, numa capela à ilharga da Capela-Mor, está um túmulo raso, apenas com o escudo de armas dos Coutinhos, sem qualquer inscrição. É o único túmulo dessa grande capela, mas é uma laje tumular colocada no chão, encostada à parede lateral, portanto em local claramente secundário. A questão, que pelos vistos foi esquecida, é que o túmulo de Dom João I estava justamente no centro dessa capela, que era, nem mais nem menos, do que a verdadeira capela do fundador. Na hoje chamada Capela do Fundador apenas foram sepultados os filhos de Dom João I, com exceção do sucessor, Dom Duarte, que hoje lá está mas originalmente e durante muitos séculos esteve na base da Capela-Mor, portanto, à ilharga da arca tumular de Dom João, no chão. Aquela singular laje tumular com o escudo dos Coutinhos só pode ser a sepultura do Marechal e marinho-mor Vasco Fernandes Coutinho ou de seu filho sucessor, o Marechal Gonçalo Vasquez Coutinho, ou porventura de ambos. Em tal local de honra, não carecia de inscrição. Vasco Fernandes Coutinho faleceu em 1384, portanto antes do início da construção do Mosteiro da Batalha, mandado fazer em agradecimento pela vitória de Aljubarrota, 1385. Gonçalo Vasquez Coutinho ainda se documenta vivo a 23 de março de 1421, teria 63 anos. Dom João I faleceu a 14 de agosto de 1433, e é de crer que a sepultura do Coutinho na sua capela se fez em vida do rei e por sua vontade, não sendo crível que alguém fosse sepultado na capela do fundador após a sua morte. O apoio de Vasco Fernandes Coutinho, como marechal-mor e marinho-mor do reino, apesar de breve, dada a sua morte, foi determinante para as aspirações do mestre de Avis no instável período de 1383-1384. E Gonçalo Vasquez Coutinho foi o indefectível apoiante de Dom João I e um grande guerreiro, que nomeadamente venceu a Batalha de São Marcos, 29 de maio de 1385, contra Castela. É portanto muito plausível que, quando Gonçalo Vasquez Coutinho morreu, entre 1421 e 1433,
Dom João I tenha mandado sepultar na sua capela, à ilharga do túmulo que preparara para si, e que para aí tenha também mandado trasladar os ossos do pai, Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro senhor de Marialva. Gonçalo Vasquez Coutinho foi pai de outro Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva, referido adiante, sepultado em Salzedas, que casou com Dona Maria de Sousa. Família e descendência. Dom Vasco Fernandes Coutinho casou com Dona Beatriz Gonçalves de Moura, minha 21ª e 23ª avó, camareira-mor da Rainha Dona Filipa de Lencastre, que foi senhora de valor e juízo, que moveu a seu filho Gonçalo Vasquez Coutinho de seguir as partes de Castela, e seguir ao mestre de Avis, filha de Dom Gonçalo Vasquez de Moura, quarto alcaide-mor de Moura, e de sua mulher Dona Inês Gonçalves de Sequeira. Do casamento entre Dom Vasco Fernandes Coutinho e Dona Beatriz Gonçalves de Moura, nasceram Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, segundo Marechal de Portugal, senhor do Couto de Liumil, casou com Dona Leonor Gonçalves de Azevedo, meus 20º e 22º avós, e depois casou com Dona Joana de Albuquerque. Dom Rui Vaz Coutinho, senhor de Ferreira de Aves, casou com Dona Branca Manuel de Vilhena. Dom Fernando Martins Coutinho, senhor de Castelo Rodrigo, casou com Dona Leonor Lopes de Sousa, e depois casou com Dona Leonor de Carvalho. Dona Messia Vasquez Coutinho, casou com Dom Vasco Álvares Pereira, e depois casou com Martim Gonçalves de Ataíde, alcaide-mor de Chaves. Dona Teresa Vasquez Coutinho, casou com Dom Martim de Menezes, segundo senhor de Cantanhede. Dona Leonor Vasquez Coutinho, casou com Dom Fernando de Portugal, senhor de Bragança. Dona Joana Mendes da Fonseca, casou com Lancerote Vieira. Dom Vasco Fernandes Coutinho, casou com Senhora Desconhecida. Dom Álvaro Gonçalves de Moura, casou com Senhora Desconhecida. Dom Vasco Fernandes Coutinho teve filhos com outra senhora cujo nome não se conhece. Dom Gonçalo da Fonseca Coutinho, casou com Dona Brites da Cunha. Dom Afonso Vasquez da Fonseca, alcaide-mor de Marialva, casou com Dona Messia Lopes Pacheco, meus 20º avós.